Olá, Zen Lovers! Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal. Hoje, a nossa conversa é sobre dermatologia integrativa. Isso mesmo, um olhar que entende a pele como parte de um organismo inteiro e não como um problema isolado. Para essa conversa, eu recebo uma grande médica veterinária que atua com dermatologia integrativa. Respira, o Zencast Animal vai começar. Animal que está tão crônico, que está tão inflamado, que está sofrendo tantos processos ali crônicos de inflamação. Doutora Juliana Silveira é médica veterinária há 17 anos, com atuação na clínica de pequenos animais e proprietária da clínica Natura Vet em São Roque, São Paulo. Especializada em acupuntura e fisiatria, com pós-graduação em dermatologia em andamento. Direciona seu trabalho principalmente para pacientes dermatológicos e casos crônicos de difícil controle. Possui formação em terapias integrativas, como fitoterapia, ozonioterapia e terapia neural, associando essas abordagens à medicina veterinária convencional. Seu foco é investigar a causa do problema e promover mais qualidade de vida aos animais. Seja bem-vinda, Juliana, no Zencast Animal. É um prazer receber você aqui. Obrigada. Nós queremos saber mais sobre a convidada de hoje. E eu quero saber qual foi a sua trajetória até aqui. Bom, eu sempre, desde pequena, queria ser veterinária, né? E fui seguir com essa escolha até o fim. E quando eu comecei a faculdade, eu me encantava cada vez mais, eu fazia muito estágio. Então, essa área da dermatologia que a gente vai comentar hoje, da medicina integrativa, eu já estava muito presente nela desde a minha faculdade mesmo. Nos estágios que eu fazia, eu já fui criando uma afinidade pela dermatologia. Que o que acontecia? A dermato é complicada, né? E antes era muito mais, os recursos de tratamento não tinha, né, o que a gente tem hoje. E aí chegava aqueles animais e a consciência das pessoas com o cachorro não era a mesma que é hoje. Era o cachorro do quintal, né? O cachorro que ia cuidar da casa. Sim. Então o animal da dermato, ele chegava sem pelo nenhum, com aquela pele grossa, aquela pele de elefante. E era prazeroso quando a gente começava a cuidar daquele animal e a gente conseguia ver o cachorro crescendo pelo. Então, às vezes, esse cachorro pegou na rua, o cachorro estava abandonado e chegou todo pelado, todo machucado. E quando a gente começava a cuidar desse animal, esse animal tinha uma raça. E nem dava para reconhecer que cachorro era aquele. Então era muito prazeroso isso, né? Cuidar do cachorro na dermatologia e ver essa melhora. E como eu sempre estive muito, né, em estágios, presente lá no hospital da faculdade, eu tinha uma professora clínica, ela era especializada em dermatologia, eu acompanhava ela no hospital. Na minha residência, no meu estágio obrigatório, eu tomava a frente desses casos de dermato, eu gostava de ver as lâminas, então achar o ácaro ali da sarna demodésica na lâmina, ver o fungo e a bactéria de motite, né, descobrir a infecção que aquele animal tinha, os ácaros de ouvido. Então eu criei essa afinidade pela dermatologia, eu acho que até uma facilidade com a dermatologia. Sempre, né, fiz pesquisas com os clientes da Zen Animal e boa parte dos clientes, né, respondiam a pergunta qual a dor que você tem com o seu pet, né? Então tinha algumas respostas ali para o cliente marcar e a parte, né, de alergia na pele foi... Exatamente, foi uma das maiores dores que eles responderam ali da minha pesquisa. Mas o que você percebeu na prática de outras ferramentas além da formação tradicional? Então, na faculdade também, quando eu estava fazendo estágio no hospital, a Carol Haddad, que é uma referência hoje, né, na medicina integrativa, ela atendia os animais na acupuntura. E eu comecei a fazer meus estágios com ela. Então, eu já entrei nessa área da medicina integrativa lá na faculdade, né, no hospital, fazendo estágio com a acupuntura.
E aí, quando a gente está nessa área da acupuntura, a gente começa a ver que aqueles pacientes que na medicina convencional, eles estão lentos no tratamento, ou eles já não estão respondendo, ou já não tem mais esperança, quando ele vem para essa parte integrativa, que na época, né, era a acupuntura e que me trouxe tudo isso da medicina integrativa, esse animal começa a melhorar. Então, aquele animal que ia ser eutanasiado e começa a fazer uma acupuntura e as outras técnicas da integrativa, ele melhora. Então, ele devolve a qualidade de vida, ele volta a viver. Então, ali, eu já comecei a perceber isso. Eu tenho uma paixão muito grande pela clínica, então eu nunca quis sair dessa área clínica, mas eu sabia que eu precisava introduzir ali a medicina integrativa para esses animais, porque realmente eles ficavam limitados em algumas coisas. A dermatologia é uma dessas áreas, né, que ela tem uma limitação, e quando a gente parte para a integrativa, a gente consegue melhorar esse animal na dermatologia. E quando, né, fala dermatologia integrativa, o que isso significa na prática? Então, a dermato integrativa, ela é muito, eu acho que a dermato é uma área que realmente ela tem que ter a junção da medicina convencional e da medicina integrativa. Ela precisa das duas coisas. Porque o animal da dermato, ele não vai melhorar só com a integrativa, ele precisa dessa medicina convencional, ele precisa do shampoo, ele precisa do hidratante, do controle do sebo na pele, ele precisa do medicamento via oral. Mas a integrativa, ela trata esse animal na raiz, o organismo. Então, ela dá suporte para esse animal. Um animal que tem problema de pele, nunca é um animal isolado de problema de pele. Ele precisa de outras correções. E a medicina integrativa, ela traz isso. Né? Então, é essa junção, é você unir a medicina convencional, o uso do shampoo, o uso do remédio, o tratamento da lesão, junto da medicina integrativa. Então, o que a medicina integrativa vai fazer? Ela vai melhorar esse organismo por dentro. Ela vai melhorar a saúde do intestino, que está comprometido num animal da doença dermatológica. Ela vai melhorar a imunidade, ela vai melhorar a atividade celular. Então, aquele animal que está tão crônico, que está tão inflamado, que está sofrendo tantos processos ali crônicos de inflamação, a medicina integrativa, ela vai dar esse suporte para esse animal. Ela vai ajudar o organismo desse animal, as células, a imunidade. E aí, esse animal, quando a gente associa o tratamento, a integrativa e a convencional, ele vai melhorar muito mais rápido, ele vai usar menos medicamentos. Então, é muito isso, é você unir as duas medicinas, é andar com elas junto para melhorar esse animal mais rápido, usar menos remédio e ter uma resposta melhor ao tratamento. E isso, então, para os pacientes crônicos, é uma forma de tratar o todo, né? Sim, tratar o todo. Na acupuntura, antes a gente tinha, a gente falava antes na acupuntura, na medicina integrativa, esse tratamento do todo. E na medicina convencional, era muito tratar a pele. Então, essa minha visão do todo, ela já vem muito de eu estar introduzida nessa área da integrativa. Por exemplo, na medicina chinesa, a pele ela não é um órgão isolado. A pele, ela exterioriza tudo o que está acontecendo lá dentro. A pele, ela tem ligação com o pulmão. O pulmão, ele controla a imunidade, que vai refletir na pele. Ele controla a abertura e fechamento dos poros. Então, o que vai entrar, o que não pode passar, o que pode entrar. E o pulmão, ele anda junto com o intestino grosso. São dois órgãos do elemento metal. Então, se você tem um intestino ruim, um pulmão ruim, uma imunidade ruim, isso vai refletir na pele. Então, na medicina chinesa, a gente já tinha tem esse conceito que eu já trazia para esses animais. Então, eu já enxergava esse animal ali. Mas o que é legal, né? Hoje, na medicina convencional, a gente traz muito isso. Então, a gente sabe, na dermatologia, que um animal que está com um problema de pele, se ele não tiver um intestino saudável, um intestino que está com as bactérias boas, que está recebendo aquele alimento, um alimento bom, um alimento saudável que ele está recebendo e colocando aquilo para dentro, se esse intestino não estiver bom, a imunidade não vai estar boa. O animal alérgico, né, que é uma grande questão na dermatologia, ele é totalmente ligado a problemas de imunidade. Então, a gente tem que equilibrar esse animal e a gente vê isso na medicina convencional. Então, na dermato hoje, a gente também acaba tratando esse paciente como um todo.
A gente olha para esse intestino, a gente olha para essa imunidade, a gente trata o interior também desse paciente, a suplementação, que hoje é super importante para o animal alérgico, suplementar os ômegas, suplementar as vitaminas, fazer uma alimentação melhor, deixar esse paciente melhor, o organismo dele melhor, para ele responder ao tratamento da pele. E quais são os quadros dermatológicos que mais chegam para você? Com certeza as alergias, né? Então, os animais alérgicos, eles estão muito aí presentes, né? Cada vez mais, porque hoje a gente sabe também na medicina convencional, né? Tem muito essa visão de que um animal alérgico, lá atrás, ele começou com algum problema. Então, ele teve um desmame precoce, né? Desmamou às vezes com 30 dias, já tirou da mãe. Ele é um animal que está vivendo mais isolado, num ambiente muito limpo, não tem contato com outros animais, com a grama, com a terra, e isso está interferindo na imunidade adquirida. Ou ele é um animal que veio da rua, né? Ele não mamou na mãe, ele foi resgatado. Então, ele tem uma história ali de vida, né? Ele tem um por trás, ele passou por alguma coisa que reflete nessa imunidade. Então, as alergias hoje são muito presentes até por essas condições, né? Do animal, como ele está sendo tratado desde que ele nasce e chegando até a pessoa, né, até o responsável por ele. Aí tem as otites. As otites, na verdade, elas são um reflexo desse animal alérgico também. Porque o ouvido, a orelha, ela é uma extensão da pele. Então, aquela pele tá ruim, a imunidade tá ruim, o ouvido também tá, a orelha também tá. E muitas vezes o animal, ele não está manifestando o problema na pele, ele está manifestando lá no ouvido. Então, ele é um animal alérgico que está manifestando esse sinal clínico no ouvido. Então, a otite, ela vem do animal alérgico, né, mas ela está muito presente, porque às vezes a questão do animal alérgico é o ouvido, é aquela otite, né, recidivante. E aí eu trato muito também das feridas. Eu atendo muito a ferida, eu adoro, amo tratar a ferida, porque os resultados da ferida na medicina integrativa são muito legais. Então, tem a ferida por picada de aranha, aranha marrom. Olha, é comum? É comum. É que eu sou do interior, né? São Roque, então é muito cachorro que vive em sítio, mato, e aí tem bastante. E a aranha marrom, ela causa uma lesão bem extensa, ela faz necrose tecidual, ela expõe musculatura, às vezes parte óssea. Então, são feridas difíceis de tratar. E na medicina integrativa é muito legal, porque você vê aquela ferida, você faz a primeira aplicação, na segunda aplicação você já vê que aquela ferida está evoluindo e está formando tecido cicatricial. Então, ferida eu atendo bastante, ferida animal que está se lambendo demais e está fazendo ferida. E hoje, o que a gente tem muito também são as infecções resistentes. Então, aquela coisa de falar, né? Ai, vamos passar uma pomadinha. Ai, dá esse antibiótico, toma 7 dias. O que vai acontecendo? A bactéria vai ficando muito resistente. Então, hoje isso é um problema, né? Na medicina humana também. A gente tem muita resistência bacteriana, fúngica. E o que eu pego muito é a resistência ao tratamento. Então, e isso é o que faz melhorar e voltar? O que faz melhorar e voltar é muito o cão alérgico, porque o cão alérgico, ele não tem cura, ele vai ser sempre alérgico, então ele vai ter recidivas, né? Esse animal, ele precisa ser muito bem controlado, então é uma questão de uma doença que não tem cura, ela precisa de controle e que o animal vai sofrer recidivas. O que a gente tenta no tratamento, o que a gente tem que fazer é diminuir essas recidivas, né? A gente não quer que esse animal fique todo mês tendo recidiva. Aí vem muito essa área, né, da integrativa, da dermatologia. E a bactéria, com certeza, a resistência. Porque quando a gente faz 7 dias de antibiótico, passou uma pomadinha 7 dias e parou, aquela bactéria, ela estava diminuindo a atividade, ela estava morrendo, estava respondendo ao tratamento. Só que ela não respondeu por completo, não deu tempo para essa bactéria zerar. E aí ela vai criando resistência, então volta, né? A ferida melhorou um pouco, parou de dar o remédio, voltou. Aí ela volta um pouco mais forte. Aí, vamos voltar então com a pomada, troca o antibiótico. Então, essa questão da recidiva, sim, nessas infecções de bactérias multiresistentes, fungos resistentes, de uma falha aí, né, no tratamento. Eu imagino que quando, né, o paciente, o tutor do pet te procura, ele já tem um histórico aí de tentativas, né? Sim, o animal na dermato,
é aquele animal que passou por todos os veterinários da cidade, né? Isso em todo lugar. Isso é muito comum na dermatologia. Então, eu já fui no veterinário que passou a pomada. Eu já fui no veterinário e dei o antibiótico. Sempre que ele tá tratando, ele melhora um pouco, mas volta. E, na verdade, o que eu acho, né? Às vezes, o paciente dermatológico, ele é um paciente complexo, né? A doença dermatológica, ela exige tempo. Ela exige muito cuidado, muita atenção. E às vezes o tutor, o responsável pelo animal, ele não tem paciência para levar esse tempo. Ou às vezes ele precisa de mais conexão com o médico veterinário, de andar junto, de seguir o tratamento, de ter uma conversa melhor, de falar, olha, o paciente dermatológico não vai melhorar em 7 dias, né? Não é assim, não é você dar o antibiótico 7 dias e pronto, acabou. Ele precisa chegar num diagnóstico, então eu acho que é muito isso, às vezes falta um pouco da paciência, do tempo de tratamento, de conversa. E nós vamos falar, né, um pouco das técnicas que você usa, mas como que você explica, né, a maioria, assim, dos responsáveis por pets, eles ficam sempre ali, como você falou, né, buscando outras alternativas dentro da medicina convencional. E como que você fala com eles para que eles deem um voto de confiança que esse vai ser o tratamento que vai dar certo? Sim. Dessa questão eu acho importante a gente colocar que o animal dermatológico, ele vai precisar das 2 frentes. Ele precisa de um veterinário dermatologista. Muitas vezes ele vai precisar tomar um remédio ali para controlar a alergia. E às vezes a pessoa não quer isso. O remédio é caro, tem que tomar para a vida inteira. A pessoa quer livrar ele de tanto remédio, porque ele já tomou muito remédio ao longo da vida. Só que às vezes a gente não vai conseguir sair completamente do remédio, né? Então a dermato, ela anda junto. Ela tem que ter o dermatologista guiando ali que medicação aquele animal tem que tomar, qual é o tempo da medicação, estabelecer, né? Às vezes é o tempo, não é que ele vai tomar medicação para a vida toda, mas ele tem que ter um tempo de medicamento. E qual medicamento? Qual é o medicamento mais assertivo? Qual é o antibiótico que a bactéria responde? Fazer um exame mais correto. Então, cuidar desse animal na dermatologia. Então, o que eu falo, né? É que eu lido com essa parte da dermato também. Mas eu sempre falo para os pacientes, às vezes no Instagram, tem pacientes, né, que são de longe, perguntam. Eu falo, olha, pega um veterinário dermatologista, né, que você cria uma afinidade, uma conexão. E pega um veterinário da integrativa também, para essas 2 medicinas andarem juntas. Porque ele vai precisar, né? Não dá para excluir totalmente o tratamento convencional. E quando você tem uma ligação desse todo, o veterinário dermatologista, a medicina integrativa e o responsável pelo animal ali firme no tratamento, seguindo o que aquele veterinário está falando, a resposta vai ser muito melhor. Então eu sempre explico muito isso para a pessoa, né? Que a gente vai usar das 2 linhas, a gente não vai excluir uma ou outra. E que ela tem que entender que na medicina integrativa, esse paciente ele vai melhorar muito mais rápido. Aquele antibiótico que não está respondendo, ou que às vezes ele vai precisar tomar 30, 60 dias numa bactéria multiresistente, na integrativa a gente vai diminuir esse tempo. Às vezes ele não vai precisar dos 30 dias. Ou às vezes ele nem usa um antibiótico. Dependendo de como está a lesão, de como está a bactéria, a gente vai fazer só o tratamento integrativo. E a questão de melhorar o organismo, porque aquele paciente que já passou por um monte de veterinário, já tomou um monte de remédio, já prejudicou o intestino, já deixou essa bactéria mais resistente, já deixou o organismo mais inflamado, a imunidade mais baixa. Aquele paciente, ele tá inflamado, ele tá doente, ele também vai precisar desse tratamento do organismo, do todo. Não adianta só ele tratar a pele. E a integrativa é isso. Né? A gente vai melhorar a qualidade do intestino, a gente vai melhorar essa inflamação crônica generalizada do organismo, a atividade celular. Então, a gente vai dar qualidade para aquele organismo, melhorar a imunidade e esse animal vai começar a responder muito melhor ao tratamento. Vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais eficaz. E as alergias, elas sempre vão ser provocadas por bactérias e fungos? Ou pode ter alguma outra coisa que causa? Então, bem legal, porque assim, a bactéria e o fungo, a infecção que está lá na pele, ela nunca vai ser primária.
Nunca. Ela sempre tem uma causa por trás dela. E aí que tá um grande problema, né? A gente vê ali uma lesão, uma ferida e trata. Só que o que tá por trás? Isso também faz muita recidiva. Porque se esse animal é alérgico, por exemplo, né, que é o mais comum, esse animal é alérgico e a gente não tá cuidando da alergia, esse animal vai ficar fazendo bactéria e fungo, porque ele tem uma pele ruim. A gente precisa melhorar a barreira de proteção dessa pele, a gente precisa controlar a hidratação, a oleosidade, e a gente precisa voltar para o organismo, né? Porque esse animal é alérgico, ele tem um problema de imunidade, ele tem que ter um reforço desse tratamento do organismo como um todo. E é parecido com o humano? Tem algumas diferenças nessa questão alérgica, né, na medicina humana e do animal, mas sim, é parecido. Tanto que quando eu pego um tutor que fala, meu filho é alérgico, falo, é bem mais fácil então, porque você já sabe dos cuidados, porque tem que ter o cuidado com a casa, tem que controlar a poeira, tem que controlar o que come. E é mais fácil levar esse animal, porque o tutor, o responsável pelo animal já tem essa visão, ele já tem um filho alérgico, ele já é alérgico, e ele vai ter que ter aqueles cuidados com o animal também. Vou trazer aqui um tema, né, que é bastante curioso, que é sobre a autoemoterapia. O que é e como ela ajuda nos casos dermatológicos? Então, a autoemoterapia eu gosto muito. Eu uso muito, eu falo todo dia, eu vou aplicar autoemo em algum paciente, porque ela não vai tratar só a pele, ela trata o organismo. Então, o que a gente faz? A gente coleta o sangue, às vezes as pessoas acham, vai fazer uma transfusão, vai pegar sangue. Não, é muito prático. A gente coleta o sangue do animal com uma seringa, e a gente vai devolver esse sangue, só que no músculo. Então, a gente vai tirar da veia e fazer uma aplicação intramuscular. E o que ela faz? Ela vai acordar aquele organismo que está tão crônico, está tão inflamado, está com morte celular, liberação de radical livre, e ele já não está mais olhando para aquilo como deveria, né? Ele está crônico, ele está parado. E quando a gente aplica ali o sangue, a gente fala, vamos lá, vamos acordar, vamos produzir célula, vamos melhorar essa imunidade, vamos combater essa inflamação. Então, ela dá aquele up no organismo. O animal, ele fica com mais energia, mais disposição. E a inflamação vai melhorar muito mais rápido, porque a gente está ativando a imunidade, a gente está trabalhando contra aquelas células que estão morrendo, a gente está ativando a célula, a atividade da célula contra aquela inflamação. E a autoemo, a gente pode usar ela com o ozônio. Então, tem a autoemo ozonizada, que eu pego o ozônio na seringa, coleto o sangue, misturo e aplico. E também trabalho pontos de acupuntura. Porque, como eu disse no começo, a medicina chinesa, na dermatologia, né, ela tem essa questão interna da imunidade, do intestino, do pulmão, do sangue, tonificar o sangue. Então, eu consigo fazer isso também. Eu pego aquele sangue, ozonizo, eu tenho 2 ações do ozônio, da autoemo, contra aquela inflamação, contra aquele organismo que está perdendo atividade celular, né, para dar um up, e eu trabalho pontos de acupuntura para ter a ação da acupuntura também para aquele animalzinho. Olha que interessante, né? Algumas práticas que vão só ser benéficas, né? Porque sim. Um alopático, ele vai ajudar, né? Como ajuda, mas pode fazer mal para o rim, Sim, pode fazer mal para os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais. E isso é legal também que você falou, porque se aquele paciente dermatológico, um alérgico, por exemplo, que não tem cura, se ele manter uma vez por mês uma técnica, uma terapia integrativa, ele vai estar reforçando esse organismo, porque às vezes ele precisa de um antialérgico, ele precisa de uma pomada, ele precisa de um controle, né, um uso para o resto da vida. E quando ele põe a medicina integrativa, ele vai trabalhar em cima disso. Ele vai ter menos efeito colateral, ele vai dar essa força para o organismo, né? Para aquele organismo estar sempre trabalhando aquela atividade celular, dando aquela força para o organismo, para ele não sentir tanto também os efeitos colaterais dos remédios. Certo. E a imunidade, né? Trabalhar a imunidade. Você falou da ozonioterapia, né? Explica um pouquinho para a gente poder entender. E quais são os casos que você mais utiliza? Então, a ozônio eu uso muito também na dermato. Por quê? Eu tenho um aparelho, a gente chama de névoa,
que ele faz? Ele vai ozonizar a água, e a água ela vai sair em forma de um vapor ozonizado, para ter uma ação tópica na pele. Então a gente vai jogando aquele vapor de ozônio na pele, na ferida, trabalhando ali localizado na lesão. E o ozônio ele vai ter uma ação que é muito legal, que hoje é um problema, na bactéria e no fungo. Porque se aquela bactéria é uma bactéria multiresistente, né, ela está resistente a vários antibióticos, o fungo está resistente, a gente acaba ficando sem opção. A gente já tentou antibiótico, ele já está tomando antibiótico há muito tempo, ele está usando uma pomada, mas mesmo assim aquilo não vai embora, né, aquela ferida volta, ela está presente. E quando a gente faz o ozônio, é fantástico, porque o ozônio ele tem uma ação contra, ele mata a bactéria e o fungo. Isso para cão e gato? Sim, para cão e gato. Os gatos também, né, têm os problemas dermatológicos. E o ozônio, ele quebra a membrana celular da bactéria e do fungo, então ele mata a bactéria e o fungo. E aí a gente consegue ter essa ação contra a infecção. E além disso, a gente melhora a pele. O alérgico, ele tem um problema muito grande da barreira de proteção da pele. Ela é toda comprometida. Então aquela pele que devia de ser toda contínua, né, reforçada, para não deixar tudo passar, o alérgico ele não tem isso. Então é aquela pele toda furadinha, aquela pele que infecciona muito fácil, inflama muito fácil. E o ozônio, ele faz essa proteção, ele melhora essa proteção da barreira cutânea, né? Ele fortalece a pele, ele melhora a circulação de sangue ali embaixo, na derme, para trazer mais células para reagir àquela inflamação. Ele age na inflamação, então ele melhora muito a qualidade da pele e também a infecção. E na hora que tá fazendo ali a ozonioterapia, o pet, como é que ele recebe isso? Eles gostam. É? Eles vão acalmando, vai relaxando. E aí, né, a gente tem também, eu tô falando dessa aplicação tópica do ozônio, que eu uso muito na dermato. Mas a gente tem o ozônio sistêmico também. Então a gente vai usar doses mais baixas, menos quantidade, e a gente vai fazer via retal. Então, o ozônio, o gás, ele é aplicado no reto. O reto é uma mucosa muito vascularizada, então é como se a gente estivesse jogando para o sangue aquele ativo, né? E ele vai agir de maneira sistêmica. Então, a gente vai ter as respostas sistêmicas do organismo. Então, além da gente agir tópico e melhorar a pele, a gente vai agir no organismo como a autohemoterapia. A gente vai dar esse start para o organismo de falar: vamos lá, vamos responder, vamos reagir a essa infecção, vamos reagir a essa inflamação. Melhora a imunidade, melhora a circulação de sangue, melhora a oxigenação celular, melhora a atividade celular, combate morte celular, radical livre. Então a gente também, o ozônio retal, ele nunca é muito confortável, né? Tem animal que não gosta, mas é tão rapidinho, é tão simples de fazer, né? É fácil, assim, no dia a dia. E o tópico, eles acabam gostando, eles vão relaxando, vai dando mais conforto, né? Porque o animal que tem problema de pele, ele tem um desconforto, tá inflamado, tá doendo. E o ozônio vai dando esse relaxamento. E a autoemo, que eu falei autoemo ozonizada, ela também é super simples. O animal fica bem confortável na aplicação. É bem simples de fazer a aplicação, coletar o sanguinho. E o laser também faz parte do seu protocolo? O laser eu uso muito também na dermato. Na verdade, todas essas terapias, a gente vai buscar essas ações. O que o laser eu acho legal? Porque o laser ele tem uma boa ação no reparo tecidual, na cicatrização. E ele também vai ter uma ação tópica ali na pele, né? Então eu uso o laser azul, que ele vai trabalhar mais a epiderme, a camada mais superficial, contra as infecções. Então, além do ozônio, o laser azul, ele também age contra bactéria e fungo. E o laser vermelho, que ele vai agir em camadas mais profundas, epiderme, derme, subcutâneo, músculo, e ele vai ali ativar a circulação do sangue, para trazer mais oxigênio, para melhorar a atividade celular. A gente vai trocando aquelas células ruins que estão morrendo, que estão inflamadas, por células boas, né? A gente vai limpando aquele ambiente. E aí a gente vai ativando mesmo todo esse processo contra a dor, contra a inflamação, melhora a cicatrização, melhora a pele. Né, são muitas possibilidades que o responsável, né, pelo pet tem para poder buscar ajuda, né? E eu imagino que muitos não sabem dessas possibilidades. Sim, por isso que é legal a gente estar falando,
né? Porque realmente, e é por isso que nem a gente comentou, o paciente dermato é aquele que já rodou por todos os veterinários, né? E às vezes nunca tentou uma terapia integrativa. E por mais que ele fala, eu procurei alguém da integrativa, mas só trabalha com ozônio, tudo bem. Todas elas, na verdade, elas vão estar agindo em tudo isso. Né? Vou fazer o laser, tá ótimo. Vai fazer a acupuntura e o laser, né? Vou fazer o ozônio. Todas essas técnicas, elas vão trazer benefício. Elas vão melhorar a cicatrização. Elas vão melhorar o organismo, a imunidade, aquela inflamação crônica. Acelerar aquele reparo tecidual e agir contra a bactéria e o fungo. E como que você decide, né? Qual terapia que você vai utilizar em cada animal? Então, eu acabo usando tudo, né? Eu tenho lá e acabo fazendo tudo. Então, eu acabo associando mesmo as técnicas. Só que o que eu acho importante disso, né? A gente está falando da integrativa, mas não pode esquecer que tem ali a dermatologia convencional por trás, né? Não pode esquecer dela. A gente tem que fazer exame desse animal. A gente tem que chegar num diagnóstico, né? Será que esse animal tá crônico? Mas será que já fez um teste de sarna? Já viu se ele tem um ácaro na pele? Às vezes é uma sarna, né? Vamos fazer um raspado, vamos ver se a gente acha um ácaro. A gente cuida da sarna e cuida do que ficou secundário e crônico. Então, essa questão do fechar um diagnóstico, né? Estabelecer um diagnóstico, estabelecer um tratamento. Porque o paciente dermatológico, ele não sara em 7 dias, né? A gente vai ter que fazer um tratamento mais longo. Então, eu coloco as duas terapias, né? Eu sempre coloco as duas coisas para o tutor que está ali comigo. O que a gente vai trabalhar dentro da medicina convencional, muitas vezes esse animal vai precisar tomar remédio, né? Ele não vai só usar da integrativa. Às vezes ele vai precisar de um antibiótico em conjunto, aquela infecção tá muito forte ali, né? Então, a gente vai precisar das duas coisas. E também tem a questão do tratamento da pele, a barreira de proteção dessa pele. O uso dos ômegas e das vitaminas, o uso de um shampoo adequado para aquela pele, o uso de um hidratante ou não, né? A pele está oleosa, tem que tratar a oleosidade, ela tem que estar seca, tem que hidratar. Então, a gente tem que ter tudo isso. É complicado isso na dermato. Isso dificulta um pouco às vezes, né? É muita coisa. Mas a gente tem que associar. Quanto mais a gente associa, mais rápido e melhor esse animal vai responder. Mas dentro da integrativa eu acabo colocando ozônio, laser, autoemo. A não ser que assim, é um paciente mais difícil, muito pequenininho, uma veinha pequena. Não vou fazer uma autoemo. Vamos fazer um ozônio sistêmico local, vamos fazer um laser. Agora, vamos trazer um caso real. De algum animalzinho, né, que estava fazendo o tratamento isolado, e qual a diferença dele após usar com a medicina integrativa? Com todas as técnicas que você está falando aqui. Eu tenho um caso que eu acho bem legal. A dona dessa cachorra, ela tratou comigo a outra cachorra dela na parte de dor, joelho. E aí um dia ela me ligou, a cachorra não vinha mais pro tratamento, ela me ligou. Falou, Ju, você trabalha essa parte de dermatologia? Eu falei, trabalho, né? O que tá acontecendo? A minha outra cachorra era uma pastora branca. Ela se envolveu numa briga com essa outra que eu tratava, que ela não aceitava outros animais. Brigaram e ela mordeu a patinha dela. E aí ela foi, levou no veterinário, fez o primeiro atendimento. Só que o que aconteceu? Ela inoculou uma bactéria, pegou uma bactéria, adquiriu uma bactéria do ambiente, que fez uma infecção. Ainda tem isso, né? E o que aconteceu? Essa bactéria era uma bactéria multiresistente. Ela não respondia ao tratamento com os antibióticos e com as pomadas. E essa cachorra, ela já tinha tentado diversos tratamentos. Ela usou pomada, ela usou curativos diferentes, até trouxe da medicina humana, né, inovações de curativos ali para fazer na ferida dela. Ela usou antibiótico, ela fez altas doses de antibiótico e nada combatia aquela bactéria. E o que começou a acontecer? Aquela lesão que era pequenininha, ela foi se estendendo por todo o braço, né? Ela tomou conta do braço da cachorra. E uma lesão feia, ulcerada, exudativa, liberando secreção. Infeccionada mesmo. E também a cachorra começou a ter sinal sistêmico. Então ela começou a fazer uma anemia, ela começou a fazer uma infecção que estava ali também presente no exame de sangue.
Ela começou a ficar apática, ela foi parando de comer, ela foi perdendo peso. E não tinha mais nada para fazer por essa cachorra. Tudo já estava sendo feito. E ela estava desesperada. Ela falou, eu vou perder minha cachorra. Porque não tem, ela não tá respondendo a nada. Eu falei, não, vem aqui, a gente vai começar esse tratamento agora, a gente vai fazer ozônio. Vem aqui que a gente vai cuidar dela. E a gente começou. E foi assim, um tratamento muito intenso. Ela vinha todo dia no começo, depois 3 vezes na semana. E o que eu fiz? Nossa, essa cachorra, ela era difícil. Porque ela tinha dor, ela não aguentava mais, ela estava estressada. Ela era uma cachorra grande, forte. A gente ficava em 4. Eu separava amanhã, o final da manhã da clínica para ela. E aí todo mundo ia cuidar dela, porque tinha que segurar ela, que ela queria levantar, ela queria morder. Mas a gente ficou ali firme para cuidar dela. E aí eu lavava aquela lesão com antisséptico, clorexidina e soro fisiológico. Ozônio, na época não tinha névoa. Então o que eu fazia? Eu colocava uma bolsa, a mangueira de ozônio, então o gás ozônio ficava circulando ali para ter essa ação contra a bactéria e a cicatrização e tudo aquilo que a gente comentou. E ela ficava ali 15, 20 minutos recebendo ozônio. Esse momento era tranquilo, relaxava. Aí depois tirava a bolsa do ozônio, aplicava o laser. Então usei o ozônio, usei o laser, a autohemoterapia, o ozônio retal, a gente trabalhou com tudo isso. E aí eu fazia o curativo, que a gente usa o óleo ozonizado, que também é fantástico para tratar a lesão. Falo, o óleo nesses pacientes dermato, dava até vontade de pegar e colocar assim na banheira de óleo ozonizado. Mas o óleo, ele é pegajoso, ele mancha, então ele é fedido. A gente usa para tratar essas feridas, esses problemas de lesão localizada mesmo. E aí, depois que eu terminava todo o tratamento, eu pegava o óleo ozonizado. E o que é, né? O óleo ozonizado, ele é um óleo de girassol, que ele fica recebendo ozônio, ele vai sendo ozonizado. E quanto mais tempo, quanto mais concentração de ozônio, ele vai formando peróxidos, que vão fazer toda essa ação que a gente quer. Na inflamação, na dor, na cicatrização, contra a bactéria e o fungo. Então, o óleo, a gente vai manter ele ali naquela ferida, naquela lesão, porque ele vai continuar essa atividade do tratamento que a gente está aplicando ali. Do ozônio que a gente está aplicando e parou, do laser que a gente aplicou e parou. O óleo, ele vai dando essa continuidade no tratamento, né? Ele vai agindo ali na ferida todo dia. E ele vai agindo na bactéria e no fungo, que para essa cachorra era importante. A gente precisava acabar com aquela infecção. Então, e nesse momento... Nossa, imagina um incômodo. Sim, a dor que essa cachorra tinha, né? Aquela ferida, tudo abrindo, úlceras. E aí a gente passava o óleo ele dói um pouco nessa ferida ulcerada, né? Ela ficava super agitada, mas eu tacava o óleo na ferida inteira, colocava o algodão para ele manter a ação do óleo ali, enfaixava e esparadrapo. E ela ia, né, com abajur, porque não pode tirar. Tem que ficar curativo, ferida tem que tratar fechada. A gente fica imaginando o estresse do animal. Sim, o estresse. Hoje até a gente tem uns abajur diferentes, né? Esses colar diferentes, tem uns transparentes. Eu falo, usa o transparente, pelo menos o animal consegue enxergar. Já ajuda. Mas ele tem que usar, porque o cachorro não entende. Você vai falar pra ele, olha, ele não pode mexer, e ele vai mexer. Né? Ele tem uma lesão, ele vai mexer na lesão. Tem que fechar essa lesão. E se ele arranca o curativo, tem que usar o abajur, não tem jeito. E aí essa cachorra usava o abajur, o curativo. E ela vinha, trocava. E aí o que foi acontecendo? Essa cachorra foi melhorando muito. Né? Então, o que é legal? Que a gente via aquela ferida melhorando, mas ela voltou a ter qualidade de vida. Por quê? A gente não estava tratando só a infecção. A gente estava tratando ela, né? Toda aquela inflamação, aquela dor, aquele desconforto. Ela voltou a comer, ela voltou a ganhar peso, ela voltou a brincar de bolinha. Então ela chegou e falou, ela tá brincando de bolinha. Ela mandava vídeo ela brincando de bolinha. E aquela ferida foi melhorando. Só que quando a gente fazia a cultura, né, que é a coleta da secreção, para ver que bactéria que vai crescer, a que antibiótico é sensível, a bactéria continuava ali. Eu falava, não, mas vamos, calma, porque a cachorra tá melhor, o exame de sangue melhorou. E essa ferida também tá melhorando, então vamos, né? Não para, não desanima. Até que um momento não tinha mais bactéria. A gente continuou com antibiótico via oral, né? Não deixei de usar o antibiótico. Até que um momento a bactéria sumiu. A gente tratou essa infecção de uma paciente que já não tinha mais para onde correr. Né? Ela estava desesperada porque ela ia perder a cachorra.
e a gente conseguiu melhorar todo o quadro geral dela, a matar aquela bactéria, acabar com aquela bactéria resistente, difícil, que não respondia a tratamento nenhum, e zerar a ferida. Só que essa cachorra era um caso grave e foram 8 meses de tratamento. Então foi bastante tempo. Bastante. Né? E então pensa o cuidado que essa pessoa teve, né? O quanto ela foi também comprometida com esse tratamento. E ouvindo, né, vendo você falando, você fala com tanto entusiasmo que provavelmente você transfere também a confiança pro responsável Sim. ali, né, pro pet, para ele confiar, né? É muito importante que o tutor ele esteja confiando que vai dar certo, porque senão ele desiste rápido. Eu sou muito assim. Todo animal que eu trato, eu tenho muita esperança, né, nos meus tratamentos, em tudo que eu faço. Então, tem casos muito graves, né? Por exemplo, nos cachorros paralíticos, né, que a gente não sabe se vai voltar a andar. Eu falo, não, calma, vamos confiar, vamos manter a esperança, que a gente pode conseguir, né? Às vezes parece milagre, né? Não é, né? Tudo Eu acompanho lá os casos e também fico emocionada. Né? A gente vê uns casos assim. Não, e já teve muitos animais que eles vieram assim, olha, eu vou tentar, porque me falaram que pode dar certo, até eu fazer a eutanásia, porque, né, já não tem mais nada para fazer, ele vai ser eutanasiado, mas eu vim para tentar. E aí, esse cachorro volta à vida e vive mais um ano, né? Ou sei lá, que seja 6 meses, mas a gente devolveu a qualidade de vida para aquele animal e teve mais aquele tempo de 6 meses. Tô falando de pacientes mais graves, né? Então, eu sempre tenho muito isso. E quando o cachorro melhora, eu comemoro junto. Eu fico feliz também, né? Aquilo para mim também é muito gratificante quando eu vejo um animal voltar a andar, quando eu vejo um caso desse, né? Que não tinha mais esperança e a gente conseguiu melhorar, tratar essa infecção. Eu lido muito com esses animais, né? Esses pacientes crônicos, complicados, difíceis, que é o que a integrativa traz, né? Essa esperança, esse up, né? Na resposta ao tratamento que às vezes a medicina convencional já não tá mais fluindo, né? Já parou ali, daí a gente pega todo esse tratamento integrativo e devolve a vida daquele animal. Eu tô vivenciando isso, né? Do quê? Com a ameixa, com o tratamento dela, né? É oncológico, que pela convencional ela teria 6 meses Sim. de vida. Eu atendo muito paciente oncológico também. Eu tenho vários tratamentos, né, que eu coloco nesses pacientes oncológicos também. E é muito isso. Tem animais que eles vivem muito mais tempo. Aquele animal que tinha 1 mês, vive 1 ano, 2 anos. E o oncológico, ele é muito, eu falo muito isso, né? Às vezes, vão ser 3 meses, porque é um paciente que já chegou numa fase terminal, né, numa fase muito avançada, mas são 3 meses que você conseguiu mais, né? Já tá ótimo, né? Já é uma alegria, já é para comemorar. Sim, precisa ter a qualidade de vida... Com qualidade de vida, justamente. Não adianta, né? Não querer... não adianta querer longevidade... Mas sem qualidade, né? E a gente te acompanha e vê bastante você falando sobre alimentação. Sim. Qual a influência da alimentação na saúde da pele do pet? Então, a alimentação, ela é um pilar de uma vida saudável, né? Se o corpo não está recebendo uma alimentação adequada, aquele corpo ele vai adoecer, né? O alimento, ele é a base, a gente é o que a gente come. E quando a gente muda a alimentação, muita coisa muda. Então, às vezes a pessoa fala, mas será trocar alimentação vai dar trabalho? Vai dar trabalho, né? Você tem que pesar a comida do animal, você tem que fazer a compra do mercado, você tem que lavar o alimento, você tem que picar o alimento, você tem que preparar as marmitas, dá trabalho. Mas é tão gratificante, porque aquele animal, ele começa a mostrar tantos sinais de melhora, que o responsável por ele já não quer mais deixar a alimentação natural, porque ele viu isso, né? Isso fica muito claro quando você troca a alimentação. O animal fica mais disposto, ele tem mais energia, ele perde peso, que às vezes ele não conseguia perder peso, ele já estava usando aquelas rações de tratamento para perder peso, aquelas rações, né, mais caras e não vê resultado.
E quando ele começa a alimentação natural, ele começa a perder peso. E as doenças, porque um animal obeso, ele não é só, né, um animal gordinho. Ele é um animal doente. A obesidade, ela é uma doença. Ela traz muita inflamação no organismo. Ela gera muita coisa. Então, aquele animal fica com colesterol e triglicérides aumentado, com uma glicemia aumentada, com problema de pressão, né, problemas cardiovasculares, problema na articulação. O animal não consegue andar, ele começa a ter dor. Então, a gente muda a alimentação. A gente desinflama aquele paciente. A gente melhora a obesidade. Isso vai tendo reflexo no organismo como um todo, né? A gente melhorou aquele animal como um todo. E no câncer, a alimentação natural, quando eu atendo um paciente oncológico, eu falo, vamos mudar a alimentação, faz esse esforço. A gente pode fazer tudo, vai fazer o vis com álbum, vai fazer o óleo de cannabis, mas muda a alimentação, porque ela é a base, né? A gente tem que dar a saúde do alimento, né? A saúde começando pela boca, ali, pelo que o animal está comendo. Isso vai mudar todo o jogo. Com certeza vai mudar o jogo. Zenlover, e nesse momento eu quero chamar a atenção de vocês para um tema que é super importante: a nutrição. Em todos os episódios, todos os veterinários afirmaram que a nutrição é a base da saúde do pet. Então, o Zencast Animal te convida para conhecer o canal ANP Dog. Lá você vai encontrar várias dicas de alimentação natural. Você vai encontrar conteúdos muito ricos que vão te ajudar bastante com o seu animalzinho. E é por isso que o ANP Dog é o patrocinador desse episódio. Quando a gente dá ração para o animal, a ração ela sempre vai ter carboidrato, né? Para fazer a ração, para formar o grãozinho da ração, tem que ter o carboidrato. E por questões de custo também, né, a ração ela vai ter o carboidrato ali para complementar ali o que está colocando de alimento. E o animal, ele é um carnívoro. Então, se você pensar na fisiologia do animal, esse animal ele precisa comer carne, ele precisa de proteína. Tá. Na ração, a gente nunca vai trazer toda essa proteína que a gente traz dentro da alimentação natural. Então, a alimentação natural, ela é sempre muito mais proteica. A gente vai usar a carne, o músculo, né, o peito de frango, a gente vai usar a víscera, então a gente vai complementar muito essa proteína. E na medicina chinesa, a gente diz assim, né, a gente nasce com uma energia que ela está guardadinha ali nos nossos rins, do animal também. E com o tempo, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai usando essa energia, né? Então a gente vai precisando dela para desenvolver, para crescer, para estar falando aqui, a gente está usando a nossa energia. Os animais também. E o que mantém essa energia, né? O que vai dar uma força para essa energia se manter? A gente vai trazer isso dos alimentos e bebidas. Então, na medicina chinesa, o que a gente come é essa energia que a gente está colocando para manter a nossa energia que está reservada e que vai se esgotando ao longo da vida. Então, se você come melhor, toma uma água, né? Toma bastante água. Você está levando essa energia que do nascimento está sendo perdida. Então, ela é um combustível, né? O alimento ele é um combustível na medicina chinesa para você ir repondo essa energia e mantendo mais energia ao longo da vida. Então, também tem essa questão da energia do alimento, que a ração não tem, né? Um alimento industrializado não tem energia, ele perdeu energia. Então, o alimento natural, a gente está levando essa energia, fitonutrientes que são perdidos. Fitonutrientes são super importantes para a saúde dos órgãos, né? Quando a gente pensa nos chás, né? Cada plantinha ali, cada erva, ela vai ter um fitonutriente que vai agir em alguma parte do corpo, que vai trazer alguma coisa. Por exemplo, né? O alecrim, concentração, capim-cidreira para acalmar. E isso também tem ação nos órgãos, no sangue. E quando a gente faz alimentação natural, cada alimento que a gente vai colocando, ele vai ter um fitonutriente diferente, que a gente vai estar levando ali também para manter a saúde, e que a ração não tem. E tem alguns alimentos específicos que eles acabam provocando alguma coisa na pele do
do animal? Tem, quando a gente pensa, por exemplo, na medicina chinesa em tonificar o sangue, que a gente pode usar a beterraba. Na medicina chinesa, a pele ruim, ela é uma pele deficiente de sangue, aquela pele seca, aquele pelo sem brilho. Isso muda muito na alimentação natural. O que a gente vê muito, né? Quando você pega uma foto, assim, o animal come a ração, o animal come a alimentação natural. A pele e o pelo. Porque como a gente não tem essa energia do alimento, né? A gente não está tonificando o sangue. Quando a gente faz alimentação natural e a gente coloca esse alimento e começa a tonificar o sangue, a gente vê esse reflexo na pele e no pelo. Então, a beterraba, por exemplo, a gente pode usar para tonificar o sangue, para tonificar e daí, né, melhorar a pele e o pelo. Mas assim, brilho. o que não dá? O que não dá, a gente sempre tenta evitar os carboidratos. Por quê? Porque o carboidrato, na medicina humana, a gente já fala isso, né? Do excesso do carboidrato, ele é inflamatório. E o animal, pensando que ele é um carnívoro, que ele vai comer a presa, né? E a alimentação vai ser tem muito pouco carboidrato, a gente tenta não dar o carboidrato. Não tem como zerar, porque o carboidrato, até quando um animal ele está ingerindo uma presa, aquela presa, ela come uma planta, que vai estar lá no intestino, então aquelas fibras, aquelas vitaminas, o animal vai pegar aquilo quando ele come uma presa, né? Ele pega o sangue, ele pega o sal que está no sangue ali da presa, então aquela presa, ela está trazendo muita coisa. A gente, quando fala da alimentação natural, não é só a carne, né? Porque a gente não está pegando uma presa inteira, tudo que aquele animal está comendo quando ele caça, a gente não consegue repor tudo dando um pedaço de carne. Então, por isso a gente tem que complementar, a gente acaba usando carboidrato, porque a gente vai dar uma cenoura, vai pôr uma abobrinha, vai pôr uma folha, que vai conter ali, né, um carboidrato. Mas a gente tem que tentar usar carboidratos mais leves, com menor índice glicêmico, tentar não usar um arroz, uma batata doce, uma mandioca, que vão ser mais carregados em carboidratos. Tá. Então, a gente tenta não dar o carboidrato. E na pele, né, quando a gente fala de refletir isso para a pele, a gente pensa numa questão de inflamação. Se a gente está melhorando a alimentação daquele animal, a gente está desinflamando ele, porque a gente está fazendo uma alimentação mais saudável, corrigindo o excesso de carboidrato, corrigindo a gordura ruim lá no sangue, corrigindo um fígado, né, que não está trabalhando direito porque está tendo que lidar com todo aquele carboidrato, a gente vai desinflamar a pele. Então, quando a gente muda a alimentação, até tem muitos casos que quando você muda a alimentação, o animal melhora a pele. É aquela pele que fica tendo uma infecçãozinha, que está com uma alteração de produção de gordura da pele. E ele não é alérgico, mas de vez em quando ele fica ruim da pele. E quando você muda a alimentação, ele muda a pele, ele melhora a pele. Então, ele não tinha uma causa alérgica, ele não tinha uma causa, não era um parasita, não era algo primário ali, não era nada que estava acontecendo na pele, mas era o organismo que estava inflamado e estava refletindo na pele. Um intestino que estava ruim, porque não estava recebendo um alimento bom, e estava refletindo na pele. E aí você muda a alimentação e fala, nossa, ela nunca mais teve aquela infecção no ouvido. Nossa, nunca mais fez aquela ferida na cabeça, nunca mais lambeu a patinha. Então, a gente pode ter casos assim também, que a gente muda a alimentação e esse animal para de ter problema de pele. E como que o tutor influencia nesse processo de tratamento, né, para alcançar o bom resultado? Então, pensando no paciente dermatológico, o papel do tutor ele é essencial, porque é aquilo que a gente comentou. A pele, ela é complexa. Ela vai precisar de tempo, ela vai precisar de atenção, ela vai precisar de cuidado. Eu, como veterinária, não posso dar o banho em casa para aquele animal, não posso passar o hidratante 3 vezes na semana, não posso dar os suplementos que ele precisa, não posso mudar a alimentação por ele. Então, o tutor, ele tem que estar segurar na mão do veterinário, sabe? Ter aquela afinidade, aquela conexão e seguir junto e firme, porque o paciente de pele, ele vai exigir cuidado. Um cuidado mais exagerado ali pro tutor em casa. Que nem a gente estava falando do alérgico, né? Que eu falei que eu atendo. Às vezes tem que passar mais aspirador na casa. Então não é só o animal, é a casa também. Às vezes ele não pode ir pra grama. O ambiente, né? O ambiente influencia. Então, se o tutor não tiver essa conexão, esse comprometimento,
né, de cuidar do animal em casa, de fazer o banho, de fazer o hidratante, de mudar a alimentação, de não deixar ele ter contato com os fatores que causam alergia, com os alérgenos, esse animal não vai melhorar. Então, realmente o animal na dermato, ele não depende só do veterinário. Ele depende muito também desse dono desse animal. Que nem essa paciente que eu falei, né, que eu tratei o caso, que eu coloquei aqui. Ela foi muito comprometida. Imagina, ela ia todo dia na clínica, 2 horas, 3 vezes por semana, deixava trabalho. Vocês têm que deixar filho, né? Deixar algum cuidado para cuidar daquele animal. Mas se você se compromete, você vê que é muito mais leve. Aquele animal, você não vai precisar ficar tanto em cima dele, porque ele vai ficar mais estável, né? Vai ser mais fácil, vai fluir melhor. E nós estamos chegando no final, mas ainda quero que você deixe uma mensagem para tutores de pets, né, que têm problemas dermatológicos e que já tentaram de tudo, estão desanimados. O que você fala para esse Então, o que tutor? Eu falo, né, para não desistir. Mas por que não desistir? Porque esse animal que está com problema de pele, ele é um animal que ele está sofrendo. Então, a coceira, ela é associada, ela está envolvida num processo neurológico como se fosse uma dor crônica. Ela tem vias neurosensoriais que são ativadas. Então, aquele animal que está coçando, imagina você ficar com uma coceira o dia inteiro, né? E você coça, não melhora, e você não dorme porque está coçando. Aquele animal começa a ficar estressado. Ele está doente. Né, ele precisa de um tratamento. Ele não sabe falar. Então não desista, não só por você, porque você está cansado também, né, de todo aquele problema de lidar com o animal e não ter resposta, mas pelo animal, porque ele não merece ficar com esse sofrimento. A coceira, ela é muito, muito ruim para o animal. E às vezes a pessoa pensa, ele coça porque eu fiquei muito tempo fora de casa, aí eu cheguei e ele fica se coçando, porque ele quer chamar minha atenção. Não é assim. Se o seu animal está se coçando, eu falo, de 0 a 10, quanto esse animal se coça, sendo 0 nada e 10 o máximo de coceira. Se ele coça 7, 8, 9, 10, ele está doente. Ele tem uma pele doente, ele está dermatologicamente doente e ele precisa ser tratado. Não deixa seu animal sofrendo, né? Procura um veterinário dermatologista, procura as terapias integrativas. Vai te dar trabalho, né? O paciente dermatológico, ele exige mais cuidado. Mas começa a ter esse olhar diferente, né, de pensar que ele está em sofrimento, ele precisa de cuidado, e tenta achar esse veterinário dermatologista que você vai criar uma afinidade, esse tratamento integrativo associado, para as coisas ficarem mais fáceis para você, para o dono do cachorro, né, para fluir melhor, para ficar mais leve, porque esse animal, ele pode melhorar, ele pode ficar controlado, e dá essa chance, né, para ele, que também está sofrendo junto com você, né? Junto com o dono. E onde o Zen Lover te encontra? Eu uso muito o Instagram, então acho que é a maneira mais fácil de me achar pelo Instagram, @naturavet. E pode mandar mensagem, né? A gente pode conversar. Às vezes o paciente, a pessoa que está falando comigo está longe, mas eu ajudo ali, dou dicas. A gente pode conversar pelo Instagram para eu tentar ajudar nesse caso. Eu tenho uma clínica em São Roque, que é aqui pertinho de São Paulo. Então, quem está em São Paulo, super fácil ir lá para São Roque, 50 minutos, 1 horinha tá lá. E na clínica, eu trabalho com todos esses pacientes, né, que a gente comentou, difíceis, que às vezes não consegue mais melhorar, então a gente atende esses animais. Uma coisa que eu não falei aqui, que eu acho legal colocar, é sobre o óleo de cannabis, que a gente usa bastante também. Não sou eu que prescrevo, é a minha irmã que prescreve, a doutora Laís, ela prescreve óleo de cannabis lá na clínica. E para o paciente dermatológico, é super interessante. O óleo de cannabis, ele vai agir em muitas coisas, na dor, na inflamação, nesse paciente dermatológico que está estressado de tanto se coçar, que já desenvolveu um prurido psicogênico, uma coceira psicogênica, né, que é essa coceira que já ativou ali as vias neurosensoriais. Então, o óleo de cannabis, ele ajuda muito em tudo isso. Eu acho que é uma terapia, a gente não falou, mas eu acho que é legal citar ela, porque ela está trazendo aí bastante coisa boa para esses animaizinhos também. Excelente.
Então, Zen Lover, chegamos no final. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que tem um animalzinho com problemas dermatológicos, manda esse podcast para ela. A doutora compartilhe, espalhe. Porque vai ajudar muitos animais. Vai ajudar muitos animaizinhos. Se inscreva no canal para quem ainda não se inscreveu. Vai estar aqui na descrição onde vocês podem encontrar a doutora Juliana. E é isso. Obrigada. Legal, gostei muito de participar, foi muito bom.